Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Hoje vamos falar de edição de tabelas e edição vetorial. Edição vetorial, opções de aproximação. Neste vídeo nós vamos dar algumas dicas para você poder desenhar mais facilmente as suas feições numa camada vetorial. São opções de aproximação, de snapping, de sobreposição de feições, de recorte. Então vamos dar uma olhadinha como essas coisas funcionam. Primeiro nós vamos criar uma camada do tipo shape, uma camada de polígonos. Vou deixar o atributo apenas o ID. Então uma camada aqui de... Nós vamos dar algumas dicas, né? Então vamos chamar de dicas. Vou entrar em edição e vou desenhar um polígono qualquer. Está aqui o meu polígono. Se você tentar desenhar um polígono adjacente, né, com os lados aqui exatamente encostados aqui nesse primeiro polígono, você vai ver que isso é uma tarefa realmente difícil. Né? Você clica aqui, por exemplo, e aí você vai tentar, aqui com o zoom, por exemplo, você vai tentar se aproximar aqui dos vértices, né, desse polígono anterior. Tá? Se você der um zoom maior, você vai ver que existe uma falha, né, nessa junção dos polígonos. Então a minha primeira dica é essa. Eu vou remover essa feição. Eu vou criar novamente, mas eu vou utilizar opções de ajuste. Então, aqui na configuração, opções de ajuste. Vou passar para o modo avançado. Vou selecionar essa camada de dicas, né? E vou falar que eu quero uma aproximação ao vértice e ao segmento, com uma tolerância de 50 pixels, por exemplo. Quando eu for desenhar uma segunda feição agora, é só eu me aproximar a menos de 50 pixels da minha feição anterior, que eu consigo selecionar um ponto sobre o segmento ou então sobre o vértice. Então ficou muito mais fácil agora desenhar aquela figura. Olha, eu clico aqui, quando eu me aproximo aqui, eu clico e já pego direto o vértice, aqui também já pego o vértice, e aí eu consigo fazer uma figura que fica exatamente adjacente à anterior. Uma segunda dica é a seguinte: quando eu for desenhar uma terceira feição, vamos desenhar dessa forma aqui, por exemplo. Né? Eu criei uma terceira feição e essa feição ela sobrepôs as feições anteriores. Eu queria que ela se ajustasse exatamente ao recorte das feições anteriores, mas ela acabou se sobrepondo. Então eu vou remover essa feição e eu vou novamente lá na opções de ajuste e eu vou pedir para evitar a intersecção. Com essa opção ativada, eu posso desenhar aqui um polígono dessa forma, por exemplo, e na hora que eu finalizo, esse polígono ele vai se adequar ao contorno dos demais polígonos. Então, se você mover um pouquinho essa feição aqui, ó, você vai ver que ela ficou adjacente, né? Ela ficou grudada nos polígonos anteriores. Estou dando um Ctrl Z agora para voltar ao normal. E a minha última dica é quando você for fazer a edição desses polígonos. Por exemplo, se eu for editar um nó desse polígono aqui, desse por exemplo, né? Quando eu arrasto esse nó, ele se desliga dos outros dois polígonos. E eu queria mover todo mundo junto. Então eu faço aqui, nas opções de ajuste, né? Eu vou pedir para habilitar a edição de topologia. Vou clicar nesse outro aqui também. Olha, quando eu faço a edição agora,
os nós se movem em conjunto. Olha, é como se fosse um nó, pertencente a todos os polígonos, né? Então, com isso você consegue editar a topologia da sua camada de uma maneira fácil, sem separar as feições. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.